O salão do banquete tinha sido cuidadosamente decorado e nele havia 24 mesas de ônix branco, em cada uma das quais se sentavam 24 convivas. Era a primeira vez que os conselheiros do rei e seu estado-maior tinham sido convidados todos na mesma ocasião. A notícia do festim causou muitos comentários entre o povo, que debatia intensamente o assunto cada qual com seu vizinho, mas para todos era um mistério, pois ninguém conseguia descobrir-lhe a finalidade. Veio finalmente a tarde do acontecimento. Ninguém suspeitava da tristeza que existia no coração do nobre regente, nem poderia sonhar com a mudança que em breve os atingiria. Chegada a hora, os convivas se reuniram e tudo transpirava mistério. As grandes portas de bronze para o salão de banquetes oscilaram, abrindo-se majestosamente, e a eclosão de uma música transcendente, como que tocada no invisível por uma orquestra gigantesca, fez-se ouvir, surpreendendo mesmo aqueles que conheciam o extraordinário poder do seu adorado monarca. Ele era considerado quase como um deus pelo povo. Tão grande era o amor e a admiração que tinham pela sua sabedoria e pela assistência que a todos constantemente prodigalizava. Quando cessou a música triunfal, o rei entrou acompanhado de seus filhos. A jovem era uma visão de formosura. Trajava vestido de suave tecido de ouro, diferente de qualquer fazenda do nosso mundo moderno. A capa parecia estar coberta de diamantes, pois a cada movimento de seu corpo cintilavam pontos de luz. Os louros cabelos caindo-lhe sobre os ombros eram apanhados por 2 fivelas de esmeralda. Em sua fronte havia uma fita de metal branco, cravejada de diamantes, tendo no centro o que pareceria ser um grande diamante, mas que na realidade era uma poderosa condensação de luz, aí focalizada e mantida por seu pai. O rei era o único em todo o império encarregado do uso de tão transcendente poder. A família real nunca tinha usado essas joias de luz em suas relações com o mundo exterior, até essa noite. O emprego de tal poder só era permitido no seu culto secreto do grande Deus interno, de cuja suprema presença eles eram intensa e permanentemente cientes. Essa é a descrição de Ded. Não é a descrição de Saint-Germain, é a descrição de Ded, do que Saint-Germain estava mostrando para ele naquela projeção. Lembrando que essa era uma das encarnações de Ded, como filho do rei de Saint-Germain, e sua esposa Lotus era uma das suas irmãs, e Donald era um outro irmão, o filho deles, né? Donald. Os 3 mestres ascensionados, Godfrey, Lotus e Donald. E Ded continua: o imperador e seus 2 filhos, os homens, né, trajavam roupas ajustadas do mesmo flexível tecido de ouro da filha. Essas roupas eram macias como camurça, mas feitas de ouro metálico, com um peito de armas semelhantes a um grande sol de joias. Calçavam sandálias do mesmo material, também cravejadas de pedras preciosas, e a maravilhosa joia de luz permanecia na fronte de cada um. O rei fez um sinal e os hóspedes se sentaram. Com voz possante e majestosa emitiu uma invocação das profundezas do seu coração a aquele Uno Supremo Infinito. Ó tu, poderosa fonte onipresente, tu que governas o universo, a chama em cada coração humano, nós te rendemos amor, louvor e gratidão por tua própria vida, luz e amor em todas as coisas. Nós te adoramos e só em ti confiamos. A presença em todas as coisas visíveis e invisíveis, evoluídas e não evoluídas. Tu, corrente de vida fluindo incessantemente, que te derramas por todo sempre em toda a criação, o próprio Uno em tudo.
Meu coração clama a ti como nunca fez, para que despertes meus súditos a compreenderem o perigo a que se expõe, porque ultimamente cresce entre todos a indiferença a ti, como se fora um sopro venenoso que produzisse o sono da alma, lançando diante deles um véu que impede a visão de tua brilhante presença. Se eles devem sofrer a experiência que queima e consome as escórias e as nuvens do eu exterior, ajuda-os então e por fim, cria-os em tua eterna perfeição. Eu te conjuro, ó tu, Criador do universo, ó tu, Supremo Deus onipotente. Então, para quem está chegando agora, estamos lendo o livro Mistérios Desvelados, estudando à medida dos comentários que vão se colocando. Estamos no capítulo 2, chamado O Deserto do Saara. Nesse momento, eles estão numa projeção astral, onde Saint-Germain levou Dede para o país onde ficava o que hoje é o deserto do Saara, um país próspero, abundante, com muita natureza e muita riqueza e muita conexão com Deus. Dede relata o seguinte agora: o rei sentou-se, depois desse discurso, e todos aguardaram em silenciosa expectativa. Em poucos momentos, o prato para cada indivíduo apareceu diante deles. Uns após outros eram servidos como por mãos invisíveis, chegando o alimento em maravilhosos cristais e recipientes incrustados de joias. Desaparecia logo que todos acabavam de servir-se, e era seguido imediatamente por outras iguarias. Eu estou lembrando aqui, está aparecendo o filme do Harry Potter, Magia pura. Finalmente, terminou o mais primoroso banquete que o Império jamais conheceu, até sua extinção. Tudo voltara ao silêncio, como em opressora expectativa, antecipando algum acontecimento extraordinário. Haribo Navagouri, como vai a senhorita? Bem-vinda, comentários livres, perguntas. Dede continua. O rei levantou-se e permaneceu alguns momentos esperando calmamente. Súbito, uma taça de cristal apareceu na mão direita de cada um dos convivas. Elas se encheram com uma condensação de pura essência eletrônica, e todos aqueles que dela beberam, sem levar em conta as longínquas idades por onde suas correntes de vida se estendiam, ou a variedade de suas experiências, nunca poderiam esquecer completamente o eu divino interior. Então, lembrando que a essência eletrônica não tem nada a ver com eletricidade, e sim com elétrons diretamente da fonte criadora. Esta proteção da alma foi concedida aos do banquete como uma recompensa por sua fé e lealdade ao Deus neles mesmos, ao rei e ao império. Os conselheiros e todos os presentes tinham servido sincera e continuamente para o bem do império, tendo-lhes sido dada por esse serviço proteção anímica através dos séculos. Cada um levantou o cálice e bebeu em homenagem ao Deus nele mesmo, em si mesmo, a sua própria chama do mais alto ser vivente. O desenrolar do banquete foi difundido para todo o império através de um rádio semelhante ao que usamos hoje. Não era maior que um prato, mas era bastante potente para captar o que estava acontecendo em qualquer ponto da superfície da Terra. Depois da saudação ao eu divino em cada um, ficaram todos em absoluto silêncio, a própria atmosfera parecendo estar completamente imóvel. Dentro de poucos momentos, uma presença maravilhosa lentamente tornou-se visível diante do rei. Quem será? Essa presença era um mestre cósmico, vindo do grande silêncio. Um murmúrio de medo e de surpresa passou pelos convivas mediante essa aparição, como se reconhecessem com assombro um daqueles de quem tinham ouvido falar durante muitos séculos
mas cuja presença visível ninguém ainda tinha visto. Erguendo a mão direita, assim se dirigiu aos presentes e a todos os habitantes do império. Ó, filhos da terra, eu vos trago uma advertência de séria importância, numa ocasião de crise excepcional. Então, para quem não acompanhou o dia de ontem, o estudo de ontem, o dia 5, a gente está falando aqui da primeira era da humanidade, onde o véu de Maia está começando a descer sobre essas pessoas, e Saint-Germain, como esse rei dessa época, do mundo inteiro, trouxe um ser do grande silêncio para advertir a humanidade de que só viver para si mesmo era uma cilada. Ele chamou de uma ocasião de crise excepcional. Erguei-vos acima da armadilha dos sentidos que vos está engolfando. Despertai de vossa letargia antes que seja tarde demais. Vosso rei, meu irmão de luz, deve retirar-se e deixar-vos entregues à experiência que escolhestes e que lentamente está vos seduzindo na direção de suas várias ciladas. A luz até apareceu aqui, a luz se fez. Fiat Lux. Então esse ser está dando a notícia pelo rei. E pedindo ao mesmo tempo que todos despertem. Ele chama esse rei de meu irmão de luz. Ele deve retirar-se e deixar-vos entregues à experiência que escolhestes, porque todos estão tendo essa escolha, né, de desfrutar dos sentidos humanos, dos sentidos, dos prazeres sensoriais, como, né, usar os sentidos só para o próprio prazer. Isso lentamente está vos seduzindo na direção de suas várias ciladas. Vós mesmos vos entregastes à ignorância e às emoções descontroladas do eu exterior. Você vê que não tem uma questão de tentativa de salvação aqui, ninguém está querendo salvar ninguém e ninguém pode salvar ninguém. Da mesma forma que os mentores, os guias, os mestres, os espíritos de luz, o próprio Deus não pode salvar ninguém se a pessoa não faz por ela mesma, só a misericórdia não é suficiente, né? Então ele está comunicando, vocês estão se entregando à ignorância e às emoções descontroladas do seu próprio eu exterior. Então, agora vocês vão ter que se virar sozinhos. Saint-Germain continua descrevendo esse discurso desse ser do grande silêncio, esse mestre cósmico. Ele continua assim: pouca atenção e ainda menos adoração dais à vossa fonte, o supremo, o poderoso, o radiante, o majestoso, a causa infinita de tudo que existe, o criador e mantenedor de todos os mundos. Vós não exprimis gratidão à grande presença gloriosa, o Senhor do amor, pela própria vida mediante a qual existis. Então a gente está falando de uma era que perdura até hoje, né? A era da ignorância, a era da total desconexão com o sagrado. Ele continua assim: ó, por que não sois gratos nem ao menos pelas bênçãos que a natureza tão prodigamente derrama, pela abundância que vos vem através desta linda terra e de vosso próprio governante, sábio e altruísta? Vós agradeceis uns aos outros os favores, coisas do sentido e da forma, que são tão efêmeras que passam de pessoa a pessoa e se acabam. Mas por que, ó, por que esqueceis a fonte de toda a vida, todo o amor, toda a inteligência, todo o poder? Quem tem a coragem de dizer que esse texto não é atual? Povo, ó povo, onde está vossa gratidão à vida, pelo amor, pela magnificência da experiência que usufruís a cada momento,
a cada hora, todos os dias, ano após ano? Dizeis ser vosso tudo isso, mas tudo sempre pertenceu, pertence e pertencerá à grande e única fonte de vida, luz, amor e todo o bem, Deus, o Supremo, o Adorável, o Onipenetrante. Depois que criastes pelo próprio abuso da energia de vida, pura e perfeita e imaculada, que o Onipenetrante derrama sobre vós constantemente, condições tão destrutivas e penosas que não mais podeis suportar, volveis em desespero, agonia ou rebelião e pedis a Deus para aliviar vossa miséria. Esta é a vossa oferenda ao doador de todo o bem, em retribuição pela incessante perfeição que ele distribui continuamente em supremo amor. A única condição mediante a qual o grande eu interno tudo dá é usar tudo corretamente, para que ele possa abençoar o resto da criação com infinita alegria, harmoniosa atividade e perfeição. Quando no abismo da miséria volveis novamente à vossa fonte para a reparação de vossos delitos, clamais na agonia do desespero, ou, se rebeldes sois, culpais a vida e a fonte de todo o bem, por permitirem a existência do que chamais injustiça e condições errôneas em vós e no mundo que vos rodeia. Entretanto, vós, o pequeno eu pessoal, é que sois injustos para com a vida, vós que sois incorretos, vós que criais a miséria da terra, porque só a humanidade com livre-arbítrio para criar o que lhe aprouver, agindo cada indivíduo por seus próprios pensamentos e sentimentos, ousa trazer à existência a discórdia, a miséria, a deformidade que se manifestam sobre a terra. Isso constitui uma nódoa para a criação e a perfeição, porque vibra para sempre na grande melodia cósmica da canção eterna. Só a humanidade é culpada de causar dissonância na música das esferas, porque tudo mais vive e age de acordo com a lei do amor, da vida, da harmonia e da luz. Tudo mais se mistura no todo harmonioso, o corpo do infinito que tudo ama. Esse livro é lindo demais, desculpa, gente. Todos os outros reinos de vida e luz se movem e criam segundo o princípio fundamental em que repousa toda a perfeição. Este princípio é amor. Não fossem os grandes seres altruístas como vosso governante, da grande hoste dos mestres ascensionados, cuja verdadeira nota-chave da existência é amor, a humanidade há muito já teria destruído a si mesma e ao próprio planeta sobre o qual vive. As transcendentes e magnificentes atividades de amor e luz são as condições naturais nas quais Deus criou seus filhos humanos e esperou que eles manifestassem, obedecendo a sua ordem, amar. Não há condição sobrenatural em parte alguma do universo. Tudo o que é transcendente, belo e perfeito é natural e de acordo com a lei do amor. Qualquer coisa fora disto é subnatural. A experiência diária da hoste dos mestres ascensionados é a perfeição em que os filhos de Deus foram destinados a viver sempre. Os filhos da terra expressaram sua perfeição uma vez em um ciclo anterior, que foi uma idade de ouro. Essa civilização anterior, essa antiga perfeição é mais velha do que imaginais, mais velha do que supondes ser o planeta. Toda a humanidade nesse período vivia num estado transcendente, semelhante ao dos mestres ascensionados. As condições de miséria que sobrevivem a essa época através dos tempos surgiram porque a humanidade preferiu desviar-se de sua fonte, amor, como conduta para viver a vida. Então a gente ainda está falando da Era de Ouro, tá, gente? Porque nos próprios Vedas, nas escrituras indianas, fazendo uma comparação aqui,
é dito que na Era de Ouro mesmo já começava a existir degradação. Não é na Segunda Era só que acontece a degradação começa lá. Tanto que os demônios, né, os ateus, eles disputavam bebidas transcendentais com os semideuses, né? Era uma baguncinha, vamos chamar assim. E esse ser, o mestre cósmico, continua assim: quando os filhos da Terra desviam os olhos do amor, estão escolhendo deliberada e conscientemente a experiência do caos. Aquele que procura viver sem amor não pode sobreviver por muito tempo em lugar algum da criação. Tais esforços estão destinados a acarretar fracasso, miséria e dissolução. Tudo o que se ressente da falta de amor deve voltar ao caos informe ou amorfo, para que sua substância possa ser novamente usada em combinação com o amor, produzindo assim uma forma nova e perfeita. E quando a gente lê essa frase aqui, que tudo que ressente da falta de amor deve voltar ao caos, sem forma, a gente lembra dos períodos da criação e da dissolução material, onde todas as entidades vivas, incluindo semideuses, planetas, do cosmos, são dissolvidos, vão novamente para o oceano causal, sem forma, e em algum momento voltam a ter forma e fazer parte de uma criação material. Então a Terra começa de novo. Tem um livro, tem um filme, eu não sei se é do Wim Wenders, não sei se é de um outro autor desse, que é maravilhoso, que eu esqueci o nome, mas o nome do filme é Mãe. É com a Jennifer Lawrence e com o Javier Bardem. Então, se você ler a sinopse desse filme, a sinopse fala o seguinte: um casal vive no campo, uma vida solitária, e daqui a pouco começa a ter contato com o eu exterior. Mas os ocultistas, os esotéricos e os espiritualistas identificaram muito rapidamente do que se trata esse casal, né? Essa mãe, eu não vou dar spoiler aqui, mas essa mãe é uma mãe muito conhecida de todos nós, é uma mãe planetária, vamos chamar assim. E esse marido que fecundou essa mãe, que está com um neném na barriga, é aquele que faz com que a Terra nasça e renasça uma vez e outra. Então, corram para ver esse filme que é maravilhoso, chama-se Mãe, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. E tem tudo a ver com essa questão da criação material, da dissolução material. Então, Saint-Germain continua descrevendo aqui o discurso do mestre que se materializou ali no meio da corte, da festa que ele estava dando. Ele diz o seguinte: esta é a lei tanto da vida universal como da vida individual. Ela é imutável, irrevogável, eterna, entretanto beneficente, porque a criação manifestada na matéria existe para que Deus possa ter alguma coisa onde derramar amor e assim expressar-se em ação. Nossa Senhora! Esta é a lei do Uno Poderoso, da qual tudo mais procede. Ela é o mandato da eternidade, e a vastidão e esplendor dessa perfeição não podem ser descritos por meio de palavras. Mas mesmo não podendo ser descrito por meio de palavras, quando ele diz o seguinte: o mundo é criado para que Deus tenha onde derramar amor. Olha essa frase. Se não houvesse essas atuais, reais, permanentes e perfeitas condições de vida e experiência que transcendem em muito a descrição humana, a existência seria apenas uma máscara sobre a estupenda atividade de vida que vibra eternamente em toda a criação.
Existem aquelas mais altas, harmoniosas, transcendentes esferas, reinos de atividade e consciência individual e cósmica, onde a criação permanece continuamente em alegria, em amor, em liberdade e em perfeição. Então ele está falando aqui, pessoal védico, dos reinos que não se dissolvem quando Deus dissolve a criação material. Portanto, ele está falando de esferas onde a criação, como ele diz aqui, permanece continuamente em alegria, em amor, em liberdade e em perfeição. Então ele está falando do quê? Do céu, do paraíso? Não, ele está falando de algo acima da dissolução, da limitação do tempo. Moradas onde nunca se exígue o amor, a alegria, a liberdade, a perfeição. A terra é destruída e reconstruída e essas moradas permanecem. Olha que estupendo. E ele continua. Essas esferas são reais, ele repete, perfeitamente reais e muito mais permanentes do que vossos corpos e edifícios no mundo físico que vos rodeia. Esses reinos de vida são feitos de substância tão carregada de amor que jamais podem possuir uma qualidade ou atividade de discórdia, imperfeição ou desintegração a eles impostas ou registradas dentro deles. Como são baseadas no amor, a perfeição de tal manifestação é mantida eternamente, sempre ativa, sempre expansível, abençoando sempre com alegria tudo o que existe. Trazeis para cima de vós mesmos a desgraça que vos compele ao renascimento contínuo, na ignorância dos sentidos, dos apetites humanos e desejos do eu exterior. Tais apetites da natureza sensorial do gênero humano são em si mesmos apenas uma acumulação de energia a que o indivíduo, através de seus pensamentos e sentimentos, imprimiu uma qualidade de uma ou de outra espécie. Essa energia mal qualificada atinge um momentum, que é um ponto de saturação da energia acumulada, uma nota da tradutora, através da expressão humana e se transforma em hábito. Então, é uma energia que chega num ponto em que ela se transforma num hábito. Quantos hábitos a gente não consegue se desfazer, né? O hábito é tão somente energia especificamente qualificada e focalizada por um tempo num certo objetivo. Os apetites dos sentidos das vidas precedentes tornam-se as forças propulsoras e hábitos nas vidas subsequentes, mantendo-vos escravizados, presos à roda do carro da discórdia, das privações, da necessidade, fazendo-vos rodopiar num labirinto de problemas humanos e experimentos de vossa própria criação, compelindo-vos a aprender e obedecer à lei do uno, amor. Ou seja, querendo ou não, vamos ter que aprender e obedecer de alguma forma, em algum momento. Porque, assim, é a mesma coisa que a pessoa querer dizer assim, eu não quero obedecer à lei da gravidade. Aí pula de um lugar alto e acha que não vai se esborrachar no chão. Não, existe uma lei que puxa tudo para o centro da Terra. Então, se você pular de um lugar alto ou baixo, ela vai te puxar para baixo. Então, não adianta dizer, não quero respeitar a lei da gravidade. Ou então, eu vou botar a mão no fogo aqui e eu não respeito a lei, o fogo não vai me queimar. Vai queimar. Vossos desatinos vos conduzem sem parar até que estejais dispostos a compreender a vida. É a mesma coisa, o Ayurveda, né? A medicina indiana. Ela diz o seguinte, existe hora para tudo na nossa vida. Hora para comer, hora para dormir, hora para namorar, hora para se encontrar com as pessoas, hora para estudar, hora para meditar. Só que a gente quer inventar uma rotina nossa. Então, a noite cai, a gente está cansado, mas a gente quer ficar acordado de noite.
né? Eu sou notívago, e é isso aí, eu funciono melhor à noite, durmo de dia igual a coruja, para depois dizer que o sol não existe. Não, não dá para ir contra o relógio do cosmos, do universo. A noite caiu, é um sinal, gente, que está na hora de se recolher. Os passarinhos vão dormir, inventaram a luz elétrica, as pessoas ficam acordadas a madrugada inteira, mas o ciclo o dia está claro, dá para enxergar tudo, então é hora de ficar acordado. Chegou meio-dia, o sol está no máximo, nosso corpo ressoa com isso, então o nosso fogo digestivo está no pico também. Então é hora de comer, né? Até umas 2 horas da tarde, esse fogo digestivo, segundo a medicina ayurvédica, está no ápice. Então, se você come depois das 2, quanto mais longe da hora do almoço você come, mais difícil é a digestão, porque esse fogo já está menor. Nosso corpo também está seguindo esse ciclo, por mais que a gente mentalmente queira impor para nós mesmos, queiramos impor para nós mesmos essa lei de fazer as coisas da nossa cabeça, né? Então eu vou reler aqui. Esta é uma atividade propulsora que ninguém escapa e continua até que o eu externo investiga a razão de sua miséria e compreende que sua libertação da experiência dos sofrimentos só se pode efetuar pela obediência à lei do amor. Então ele está chamando de lei do amor, não é lei do ódio. A lei existe para existir essa ordem para as coisas funcionarem. Tem a frase lá do outro parágrafo, ó. Nem sei se eu li essa frase, vou ler o parágrafo de novo. Vossos desatinos vos conduzem sem parar até que estejais dispostos a compreender a vida e obedecer a sua lei do uno, amor. Girais de vida em vida, experimentando discórdia sobre discórdia, até que aprendais a viver a lei do amor. De novo. Esta é uma atividade propulsora a que ninguém escapa e continua até que o eu externo investiga a razão de sua miséria e compreende que sua libertação da experiência dos sofrimentos só se pode efetuar pela obediência à lei do amor. Tal obediência começa como calma, paz e bondade nos sentimentos. Então, você quer saber se você está começando a entender o que é a lei do amor? Ele diz que essa obediência começa quando você sente calma, paz e bondade nos sentimentos. Então, se nos seus sentimentos você sente que está começando a chegar uma bondade, que você não sabe de onde está vindo, uma sensação de paz e de calma, a coisa está começando. Cujo centro desses sentimentos se acha no coração. Seu contato com o mundo exterior deve realizar-se através do sentimento interior. O amor não é uma atividade da mente, mas a pura e luminosa essência que cria a mente. Essa essência da grande chama de Deus flui para dentro da substância e, consequentemente, se derrama como perfeição em forma e ação. O amor é a perfeição manifestada. Ele só pode expressar paz, alegria e um transbordamento desses sentimentos para toda a criação incondicionalmente. Não pede nada para si mesmo, pois ele é eternamente autocriador, sendo o pulsar do coração do Supremo. Então, o amor é autocriador. Quando você sente que você não precisa de nada. É isso que está dizendo aqui. O amor é dono de tudo e só está interessado em fazer funcionar por completo o plano da perfeição. Então, ele é um constante derramar de si mesmo. Está vindo na minha cabeça a imagem de uma cachoeira que se autoalimenta. Ela cai, depois ela sobe a água e ela cai de novo. Não toma conhecimento do que foi dado no passado,
mas recebe sua alegria e mantém seu equilíbrio pelo fluir de si mesmo. Por estar essa perfeição contida no amor, fluindo eternamente, é incapaz de registrar qualquer coisa fora ele mesmo. Então o amor, ele é autossatisfeito, né? É muito diferente de muita coisa que a gente sente no mundo, né? Quem tem um amor autossatisfeito, que não fica pedindo nada em troca? E ele continua: o amor sozinho é a base da harmonia e o reto uso de toda a energia da vida. Na experiência humana, o amor cresce dentro de um desejo de dar, sempre dar, toda a paz e harmonia do indivíduo para o resto da criação. Povo, ó povo de todas as eras, só bastante amor poderá fazer-vos voltar ao céu que outrora conhecestes e habitastes. Aí, uma vez mais, abraçareis a plenitude da grande luz que tudo dá através do amor. Então, também uma coisa importante de se destacar é que esse céu, que ele disse que já conhecíamos no passado e já habitamos, não são os planetas celestiais, não são um lugar antes de nós nascermos, onde nós estávamos e a gente caiu lá de cima e veio para o inferno. É aqui na Terra. A Terra era como se fosse o céu, nas primeiras eras, na Idade de Ouro, por exemplo, onde essa conexão amorosa com Deus era constante, um fluxo sem fim. Um príncipe em visita aproxima-se de vossas fronteiras. O ser está continuando o discurso dele, né? Entrará nesta cidade procurando a filha do vosso rei. Ficareis sob o governo desse príncipe, mas o reconhecimento de vossos erros será inútil. Acho que são os erros do príncipe, né? Nada pode vos valer, porque a família real ficará sob a proteção e o cuidado daqueles cujo poder e autoridade são de Deus e contra quem nenhum desejo humano pode jamais prevalecer. São os grandes mestres ascensionados de luz da etérica cidade de ouro situada sobre esta cidade. Esses que vão proteger, né, a família real. Lá, vosso governante e seus amados filhos habitarão por um ciclo de tempo. Vão para uma cidade, então, uma cidade etérica, acima desta cidade atual, material ali. Dirigindo-se ao rei, Ded está dizendo, esse mestre cósmico disse: eu vos abençoo, nobre e paciente irmão. Amor e abnegação foi o serviço que prestastes ao vosso povo. Profunda e eterna é a vossa devoção ao Supremo, a fonte de toda a criação. A etérica cidade de ouro vos aguarda e alegremente vos saúda, e aos vossos filhos. Dentro de sua radiação, vivereis servindo através dos raios de luz que fluem perenemente daqueles que lá residem, até que este vosso povo se redima pela obediência à lei do amor. Então, pelo jeito, eles estão lá até hoje, né? Este império de luz existe sobre a terra que tanto amastes. É composto de substância etérica autoluminosa e está situado acima da cidade física, que é vossa capital. É real, absolutamente real e muito mais permanente do que qualquer cidade terrena, porque a luz é indestrutível. E a cidade de ouro é feita de luz. Dentro dela, nenhum pensamento desarmonioso ou condição perturbadora de qualquer espécie pode jamais entrar. Queridos que estão entrando agora, bem-vindos, fiquem à vontade para perguntar. Estamos lendo e estudando o livro Mistérios Desvelados de Godfrey Hay King. E ele continua: voltarei dentro de 7 dias para vos levar e a vossos filhos a essa cidade de luz
de onde observaremos o progresso da humanidade e conduziremos para a luz todos os que se disciplinarem e se prepararem. Parece até coisa bíblica, né? Mas há 70 mil anos a Bíblia nem tinha sido escrita, quanto menos acontecido, né? Ou tinha, e copiaram a história, quem vai saber? Envolvendo a cidade há um invencível cinto de força eletrônica, portanto de elétrons, através do qual é impossível passar qualquer coisa não solicitada. Então ele está informando que existe uma cidade de luz acima dessa cidade material. Ded diz o seguinte agora: quando acabou de falar, abençoou a família real, os convidados e o império, e nos momentos de silêncio que se seguiram, sua luz e o contorno de seu corpo desvaneceram-se cada vez mais até que desapareceram por completo. Um murmúrio percorreu a grande sala de banquetes e quando todos olhavam para o rei, sua cabeça abaixou-se em reverente silêncio. Depois levantou-se lentamente, dirigindo um boa noite aos seus hóspedes. No 7º dia, o irmão que veio do silêncio voltou e, envolvendo o rei e seus filhos em sua própria aura flamejante, retirou-se para a etérica cidade áurea de luz. O príncipe visitante chegou no dia seguinte, percebeu as condições do império e a consternação que ainda dominava o povo. De pronto planejou ardilosamente tornar-se seu governante. Isto realizou sem encontrar oposição. 2000 anos mais tarde, a maior parte desse império transformara-se em terras áridas. Os rios secaram e a desolação estendeu-se por toda parte. Era tudo resultado da discórdia e do egoísmo da humanidade, inclusive a devastação que se abateu sobre o crescimento dos vegetais na natureza. Este império se estendia por toda a largura da África para o Oriente, até alcançar as montanhas do Himalaia. Olha o tamanho do reino. Meu povo, estamos terminando o capítulo daqui a pouco. Falta pouco agora. E cada dia que a gente estuda, Saint-Germain traz uma história mais emocionante, mais linda, mais impressionante que a outra, né? Então, semana que vem. Amanhã, não tem descanso. Amanhã continuaremos na página 71 do capítulo 2 do livro Mistérios Desvelados. Se vocês estiverem gostando, assistam aos outros dias de estudo. Hoje é o 6º dia, ou melhor, 6º dia, e amanhã é o 7º, tá bom? Espero vocês. Boa noite a todos, boa semana que se adentra de trabalho. Gaura Premanande, Hari Hari Bol. God bless you all. JJ Shri Radhe Shyam.